Que alegria estarmos juntos nesse nosso encontro de toda semana, programa A Redenção, começando para você e toda a sua família. Uma alegria imensa viver esse retiro espiritual junto com você e também com o Padre Everson, que está aqui comigo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Querido irmão, querida irmã, como a Caísa disse, o encontro semanal. E hoje, quase que eu diria um desafio muito bonito, porque Santo Afonso nos propõe que nós façamos uma reflexão e a partir da reflexão mudemos a nossa posição em relação aos nossos queridos irmãos e irmãs já falecidos. Então nós vamos hoje refletir seriamente na dinâmica das nossas orações, como estão presentes os nossos irmãos falecidos. Então me alegro com a presença de todos e peço que o Divino Espírito Santo nos ilumine nesse programa em todos os momentos da nossa vida. Por isso, nós pedimos, vem Espírito Santo. Agora é aquele momento onde nós temos esse contato com a Palavra de Deus. Programa hoje, como o Padre Everson já disse, falando sobre a obrigação de rezar pelas almas do purgatório. E a Palavra de Deus vai nos conduzindo a tomar consciência dessa nossa obrigação, ou vamos dizer assim, dessa nossa missão, né? A palavra hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, os versículos de 54 a 59. E a palavra nos diz assim: Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele, enquanto ainda estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra de Deus que sempre é um ensinamento para nós e nos ajuda a entender, e hoje falando de purgatório, Padre Everson, nos ajuda a entender algo que para nós, na nossa humanidade, muitas vezes nós não compreendemos, não é, Padre? Sem dúvida, principalmente, Caísa, quando nós colocamos depois da morte, depois da nossa morte, como se a eternidade fosse composta de lugares. Um lugar o céu, outro lugar o inferno, outro lugar o purgatório e até há pouco tempo se dizia outro lugar o limbo, para onde iam as crianças não batizadas, não podiam ir para o céu porque não foram batizadas, não podiam ir para o inferno porque não tinham um pecado próprio. Então criaram um lugar, mas aí agora, e aí é a beleza da reflexão de Santo Afonso, ao colocar para nós
essa necessidade de rezarmos pelas almas do purgatório, e aí nós vamos descobrir que o purgatório não é um lugar, mas é um estado de libertação, como lembra a palavra de Deus, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mas, Caísa e queridos irmãos e irmãs, a reflexão de Santo Afonso parte de não digo princípio bíblico, mas de uma palavra linda de Jesus, quando ele foi perguntado: qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós na vida, muitas vezes, temos consciência de que nem sempre amamos a Deus verdadeiramente. Nós colocamos, infelizmente, no nosso relacionamento com Deus, muitos aspectos humanos. E aí vem a dimensão, é preciso que nós purifiquemos a nossa intenção. E depois o amor ao próximo, porque Jesus coloca a integração, a união desses dois mandamentos num só, o amor. Só vamos para o céu quando tivermos o amor perfeito, porque Deus é perfeito. E Jesus vai dizer também em outro lugar: sejam perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Sejam santos como o Pai do céu é santo. Viver na eternidade significa viver a perfeição plena que uma pessoa humana possa ter. Mas nós morremos com algumas imperfeições. E é interessante que Santo Afonso, em outros lugares, ele bate muito firme sobre o pecado. E para tomarmos cuidado na nossa vida espiritual e não querermos ficar, quase que eu diria, discutindo conosco mesmo, ou querendo refletir sobre pecado grande, pecado pequeno, pecado mortal, pecado venenoso. Não, pecado é pecado e precisamos nos libertar. Mas e aí o purgatório? Eu achei muito bonita uma reflexão, Caísa, do Papa Bento XVI. Porque se o purgatório não é um local, é o quê? Aí o Papa fala: o purgatório é um estado de libertação. A pessoa que não tem a perfeição do amor, teve a visão de Deus e não pode ir para a visão de Deus, ela sofre terrivelmente. E como o fogo é o símbolo do sofrimento, se coloca tanto para o inferno como para o purgatório a dimensão do fogo, mas quer dizer, é o sofrimento. E o Papa diz que é um sofrimento interior terrível. Mas, Caísa, eu acho que é importante mesmo nós sabermos que ao rezarmos pelos nossos irmãos, queridos irmãos que já morreram, estão em estado, a nossa oração hoje vale na vida deles, quem sabe já morreram há muitos anos atrás, porque saíram do tempo. Então a minha oração hoje sai também do tempo e vai valer, quem sabe, há 50, 100 anos atrás, para que eles possam fazer essa experiência do estado de amor. Estado de amor e essa experiência de estar, sim, com Deus. E eu achei interessante, aliás, tudo que eu li sobre essa questão do purgatório, eu até falava para o padre, foi um crescimento imenso, porque eu também tenho dúvidas, assim como você, nós temos dúvidas na nossa humanidade. E o padre falava, né, Caísa, o purgatório a gente precisa dizer para os nossos amigos que rezam conosco, fazem esse retiro espiritual, que é um estado. Eu falava, então, padre, Santo Afonso diz que o maior sofrimento das almas que estão no purgatório é porque elas sabem que elas não podem ver a Deus. Elas ainda estão privadas dessa visão de Deus, de estar com Deus. Esse é o maior sofrimento das almas no purgatório. E a nossa oração pode contribuir para que isso tudo passe. E o que o padre falou, padre, eu achei muito interessante, padre Everson, da questão da caridade, que Santo Afonso destaca isso aqui na sua obra A Oração. Ó, disse que é justo, mas deve-se dizer ainda que é um dever cristão rezar pelas almas do purgatório, pois manda a caridade de que socorramos o próximo em suas necessidades, mormente quando podemos fazê-lo sem incômodo de nossa parte. Ora,
Se é certo que entre aqueles que caem debaixo da palavra próximo, devem-se compreender as benditas almas do purgatório. Bonito. Bonito, e Santo Afonso ele completa também dizendo, quer dizer que as almas do purgatório são tão pobres que não podem satisfazer por si próprias a justiça divina. Então, quando rezamos pelas almas do purgatório, no amor, por isso Santo Afonso parte do primeiro mandamento que nós temos aos nossos irmãos, um verdadeiro amor que as ajudamos a chegar à plena posse da presença divina. Crescendo juntos em nosso retiro espiritual, a redenção sendo canal de luz para a sua vida. E agora nós vamos aprender um pouco mais com o missionário redentorista, bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente de Paula Ferreira. Vamos aprender, ele vai falar para a gente sobre a redenção. Amigo e amiga, que alegria mais uma vez falar de espiritualidade redentorista. E hoje nós temos o tema da encarnação na herança de Santo Afonso Maria de Ligório. Veja que, não sei se é coincidência ou providência, quando recebi o convite para partilhar um pouquinho sobre esse pilar tão importante na obra de Santo Afonso, na sua vida, que é a encarnação, eu recebi esse livro, Santo Afonso Maria de Ligório, Obras Espirituais Selecionadas, da editora Santuário. Vale a pena, porque aqui tem muita coisa boa. E pegando então nosso tema de hoje, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz o evangelista João, capítulo 1, versículo 14. Ele, a palavra eterna, fez-se corpo, história, assumiu nossa vida passageira. Para Santo Afonso, essa distância das palavras eternidade e história chama muito a atenção, porque ele vê aí a história de Jesus, a encarnação, aproximar então o céu da terra. É um mistério maravilhoso esse. Por isso, eternidade e a nossa história, a nossa carne humana, a nossa vida concreta. Deus se fez um de nós. Hoje nós somos chamados a valorizar a nossa corporeidade, o nosso corpo, nossos afetos, nossa carne humana, como morada divina, templo do Espírito Santo. Não podemos fazer separação entre corpo e alma. Nós somos uma totalidade. Precisamos muitas vezes corrigir essas posturas espirituais que só valorizam o espírito, ou essas posturas que esquecem a espiritualidade e só valorizam o corpo. As coisas andam juntas. Por isso que o tema da encarnação na espiritualidade de Santo Afonso é muito importante para o nosso crescimento cristão nos dias de hoje. E lembrando, sobretudo, os nossos afetos, por onde passa a experiência de Deus, a experiência das relações com nossos irmãos e com o nosso planeta, com os seres vivos. Tudo está integrado. Por isso que nós, redentoristas, sempre dizemos cuidar da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa vida cristã na sua integralidade, na sua totalidade. Uma tarefa importante para cada um de nós. Dom Vicente, a sua presença, mais do que um ensinamento intelectualizado, é um testemunho de vida. Então, muito obrigado, porque nós vemos no Senhor um desejo de viver a proposta de Santo Afonso, participar da redenção que nos leva a sermos felizes. Dom Vicente, muito obrigado e até outra vez, se Deus quiser. E
louvado seja Deus por estarmos juntos, rezando, tendo o auxílio de Santo Afonso Maria de Ligório. E agora, meditando algo muito importante, que é a presença de Nossa Senhora em nossa vida através do Glórias de Maria. Hoje nós vamos falar de Maria medianeira entre Deus e os homens. Maria é medianeira entre Deus e os homens. E eu tenho uma parte aqui do Glórias de Maria que Santo Afonso diz assim, ó: Filhos meus, essa divina mãe é para os pecadores uma escada pela qual podem de novo subir aos cimos da divina graça. Maria é minha maior confiança, ela é a razão da minha esperança. E assim, Padre Everson, nós vamos crescendo na fé porque temos Nossa Senhora que intercede por nós. E é tão bonita, Caísa, a reflexão de Santo Afonso, quando ele diz: assim como por Maria foi dada ao mundo a verdadeira paz do céu. Por quê? A verdadeira paz do céu é a presença de Jesus. E não foi por acaso que, após a ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos, o que é que ele diz? A paz esteja com vocês, a minha paz eu lhes dou. Mas Santo Afonso termina dizendo: a principal missão de Maria, quando veio à Terra, era de levantar as almas caídas da divina graça e reconciliá-las com Deus. Somos todos nós. Precisamos dessa reconciliação para vivermos a verdadeira paz que Jesus nos trouxe, porque o pecado significa um mal terrível interior e uma infelicidade total. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Queridos irmãos e irmãs, sem dúvida alguma, quando nós vemos alguma das obras de Santo Afonso, logo percebemos que ele tinha um assunto muito querido, que ele voltava a ele, que era justamente a oração. Era o tema mais querido para as reflexões de Santo Afonso. Mas por quê? Ele tinha uma convicção: a oração, o grande meio de salvação. E é por isso que Santo Afonso, ele afirma: a teologia bíblica da oração não é complicada. E aí eu acho que Santo Afonso está quase que repetindo as palavras de Jesus. Quando vocês forem rezar, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. O problema nosso é que muitas vezes nós complicamos aquilo que é simples. O que é a oração? É um filho que se coloca diante do Pai, na confiança e sabendo que o filho é amado e que o Pai ama. É uma troca de amor. Ô Padre Everson, e você que reza com a gente, Santo Afonso diz assim, ó: se as pessoas aprendessem a relacionar-se com o Senhor de modo positivo e em conversa familiar, certamente iriam se salvar. Então essa consciência da simplicidade, não é, Padre Everson? É dessa questão, Deus é família, é aquele que está próximo, perto de mim, e assim a gente vai crescendo na intimidade com Deus. E é por isso que Jesus não ensina uma oração. O Pai Nosso não é uma oração, são sentimentos filiais. Por isso começa Pai, mas não Pai meu, Pai Nosso, para dizer que todos nós, irmãos, temos o mesmo Pai. Muita bênção e paz para você que reza conosco. Eu tenho certeza que hoje no nosso retiro você está fazendo uma experiência grandiosa, não é? Com esse Deus que está bem perto de você. E hoje nós destacamos um pensamento de Santo Afonso que diz assim, ó: se quisermos o socorro das orações das almas do purgatório, é justo que cuidemos também de socorrê-las com nossas orações e boas obras. Disse que é justo, mas deve-se dizer ainda que é um dever cristão,
pois manda a caridade que socorramos o próximo em suas necessidades. Apesar de não estarem mais nesta vida, nem por isso deixam de pertencer à comunhão dos santos. É aquela questão, nós estamos unidos em oração e pela oração nós vamos ajudando uns aos outros, não é, Padre Everson? E é interessante que Santo Afonso volta de novo ao fundamento que é a caridade. A caridade que me une, não é porque uma pessoa morreu, ela deixa de ser alvo do meu amor cristão. E o meu amor cristão que independe do tempo. E a hora que eu rezo pelas almas do purgatório agora, essa pessoa é ajudada. E há uma reflexão muito bonita que diz que o purgatório, por ser um estado de alma que a pessoa tenha ali na hora da morte, ela passa pela purificação. Por isso chama-se purgatório. Ela se purifica daquilo que não é de Deus. E é por isso que Santo Afonso vai dizer, é obrigação de caridade nós rezarmos pelo nosso próximo. E nessa intenção de termos sim essa obrigação e saber que a oração tem poder para transformar todas as coisas, então agora nós vamos rezar juntos, não é, Padre? Com Santo Afonso, sim. Eu rezando uma oração de Santo Afonso. Ah, meu Deus, graças vos dou por me achar aqui aos vossos pés. Virei-vos as costas e vos perdi, ó meu supremo bem. Arrependo-me de todo o coração, e antes tivesse morrido 1000 vezes, eu vos perdi, mas sois todo bondade, e vos deixais achar pela alma que vos busca. Agora vos busco, e só vós quero buscar. Amo-vos, Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas, com todo o afeto da minha alma. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Dizei-me o que devo fazer para vos agradar. Quero fazer tudo o que desejardes. Meu Jesus, salvai a minha alma, pela qual destes o sangue e a vida. Dai-me a graça de vos amar sempre nesta vida e na eternidade. Amém. Que bênção! Louvado seja o nosso Deus. Obrigada à intercessão de Santo Afonso, que nos ensina a rezar a cada dia e a tomarmos posse do poder da oração. Não se esqueça disso. Quando nós rezamos, a nossa vida é transformada, é restaurada. Eu agradeço demais por passar esse momento junto com você, com a sua família, momento de crescimento na fé, e agradeço também ao Senhor, viu, Padre Everson, por essa contribuição de nos ajudar a entender melhor a nossa fé. E, Caís, ao encerrarmos o nosso programa de hoje, pedindo a bênção de Deus, eu gostaria de pedir uma bênção especial à Nossa Senhora. Ela que amou ternamente, em primeiro lugar, quem? Seu Filho. Tá? E amando o seu Filho, o Redentor da humanidade, amou toda a humanidade. E é por isso que na hora suprema da vida de Jesus, ela é declarada nossa mãe. Eis aí seus filhos, eis aí sua mãe. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quando refletimos sobre a necessidade de mostrarmos o nosso amor rezando pelas pessoas que morreram, nós pedimos a Nossa Senhora, ó Mãe, que a Senhora nos ajude a termos um grande amor aos nossos irmãos e irmãs já falecidos. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que bom que próxima semana estaremos unidos, sem dúvida alguma, e com um outro tema de fundamental importância para a nossa caminhada espiritual. Fiquem com Deus. O meu abraço carinhoso a todos.